Olá pessoal, o vídeo de hoje é sobre o teorema do valor intermediário. Vamos ao enunciado. Exercício 1. Se f de x igual a x ao quadrado mais 10 vezes o seno de x, mostre que existe um número c real tal que f de c seja 1000. Bom pessoal, para resolver esse problema a gente precisa utilizar o teorema do valor intermediário. Eu vou lembrar um pouquinho ele com vocês. Então o TVI diz o seguinte: seja f uma função contínua no intervalo fechado AB, escolha um valor n entre f de A e f de B, daí vem o nome teorema do valor intermediário. Então escolhemos um n entre f de A e f de B, tomando cuidado de que f de A seja diferente do f de B. Caso essas três hipóteses sejam verdadeiras, o TVI nos garante que existe um valor c no intervalo aberto AB, de tal maneira que o f de c vale a n. Essa é a tese do nosso teorema. Graficamente nós podemos ver aqui um desenho para ilustrar. Peguei uma f qualquer, escolhi uma f contínua no intervalo AB, para que a primeira hipótese seja satisfeita. Escolhi um n entre f de A e f de B com f de A diferente de f de B. Então todas as hipóteses aqui estão satisfeitas neste desenho. Qual é a conclusão do teorema? Existe um valor entre A e B, olhando agora no domínio de f, de tal maneira que o f de c deste valor vale n. Então eu escolhi um n aqui, onde essa reta horizontal cruza o gráfico da função. Isso acusa para mim que existe um valor c aqui no domínio, entre os valores A e B, no intervalo aberto de A e B, de tal maneira que f de c realmente vale o n que a gente tem calculado. Então precisamos utilizar esse teorema para resolver o problema que nos foi fornecido. Temos a f, precisamos então verificar se essas três hipóteses são estabelecidas para essa função f e aí concluir usando o TVI. Vamos então um pouquinho aqui ao lado para poder trabalhar. Vamos retomar e dar uma olhadinha na continuidade da função f. Eu vou reescrever a função f da seguinte maneira: f de x é uma g de x somada com uma função h de x. E eu estou dizendo para você que essa função f de x é contínua em todos os reais. Por quê? Vamos concluir. Pois, vamos lembrar daquele teorema que nos garante que a soma de funções contínuas continua sendo uma função contínua. Então, pois g de x, que no nosso caso é a função x ao quadrado, uma função polinomial, e a função h de x, que é a função 10 seno de x, portanto uma função trigonométrica, as funções g de x e h de x são contínuas em R. E nós sabemos então que se eu tiver duas funções contínuas e fizer a soma delas para gerar uma terceira função, essa nova função também será contínua. Então, essa primeira hipótese está satisfeita. Na verdade, nós temos a continuidade em todos os reais. O nosso cuidado agora vai ser escolher um intervalo fechado, AB, de tal maneira que eu possa incluir o valor n 1000 nesse intervalo. Ou seja, eu preciso encontrar um A de tal maneira que o f de A seja menor que 1000, um valor B de tal maneira que o f de B seja superior a 1000 para poder aplicar então um TVI. Então vamos continuar aqui, ó. Em particular, f é contínua no intervalo fechado 10, 100. Então eu estou escolhendo 10 e 100 para fazer o papel do A e do B. E veja que realmente isso funciona. Vamos calcular aqui. Vamos calcular f de 10. Teremos 10 ao quadrado mais 10 vezes o seno de 10 radianos. Isso é 100 mais 10 vezes o seno de 10 radianos. E isso é menor ou igual a 1000. Sabemos que então f de 10 é menor que 1000,
Porque estamos somando 100 com no máximo 10. O valor máximo do seno de 10 radianos, o valor máximo da função seno é 1. Então, esse valor com certeza 100 mais 10 seno de 10 radianos é menor que 1000. Vamos então calcular o f no ponto B que eu escolhi como 100, f de 100. Isto vai ser então 100 ao quadrado mais 10 vezes o seno de 100 radianos, e isso é 10 à quarta, 100 ao quadrado, mais 10 vezes o seno de 100 radianos, e isso é maior que 1000. Só aqui já temos isso, né? 10 à quarta maior do que 1000. Então podemos dizer o seguinte: vamos escolher o n. Então vou escrever seja n igual a 1000, é o valor que nos foi fornecido no enunciado, tal que o f de 10 é menor ou igual ao n, menor ou igual ao f de 100. Então nós temos agora as três propriedades, as três hipóteses, perdão, satisfeitas. Nós temos uma função contínua em todos os reais, em particular entre 10 e 100, poderia ser qualquer outro valor que satisfizesse essa condição aqui, tá pessoal? Basta escolher um A de tal maneira que o f de A seja menor que 1000 e um B de tal maneira que o f de B seja maior que 1000. F de A diferente do f de B. Todas as hipóteses estão satisfeitas, então a gente pode concluir. O teorema do valor intermediário nos garante que, então, pelo TVI, existe um valor C pertencente ao intervalo 10 até 100, tal que a função f calculada nesse ponto C vale 1000, pelas razões que a gente explicou ali no gráfico. O teorema do valor intermediário nos garante isso. Então, com um raciocínio simples, a gente utiliza a teoria para demonstrar uma coisa que seria até complicada se não tivéssemos esse teorema para nos ajudar. Então, voltando aqui apenas pela conclusão, uma vez que escolhemos uma função contínua no intervalo fechado, de tal maneira que o valor intermediário que a gente deseja, que é 1000, esteja entre o f de 10 e o f de 100, que são os extremos do intervalo, se essas três coisas ocorrerem, o TVI nos garante então que existe um valor intermediário no domínio lá entre 10 e 100, de tal maneira que o f de 100 vale ao n escolhido, que é o 1000. Então esse é o primeiro exercício, vamos ao segundo. Exercício 2. Use o TVI para mostrar que raiz cúbica de x igual a 1 menos x possui uma raiz no intervalo 0, 1. Este exercício é similar ao anterior. O que a gente precisa agora é só criar uma função e escolher o n adequadamente para poder demonstrar que a equação raiz cúbica de x igual a 1 menos x tem uma raiz no intervalo 0, 1. O enunciado já nos forneceu um intervalo de interesse, não é? Então vamos lá. Como é que a gente pode aplicar o TVI num problema como esse? Precisamos primeiro de uma função. Então eu vou criar aqui, seja f de x, a função raiz cúbica de x menos 1 mais x. Não sei se você percebeu, eu apenas usei o fato de que, se eu quero a igualdade aqui nessa equação, eu vou criar uma função que é a diferença dessas duas funções. Então, calcular uma raiz dessa equação significa calcular o valor de f igual a 0. Descobrir quem é o x que torna f igual a 0. Então, seja essa função. Vou escrever isso. Mostrar que a raiz cúbica de x igual a 1 menos x possui uma raiz no intervalo aberto 0, 1 equivale a mostrar que existe um valor c no intervalo aberto 0, 1 tal que f de c vale a 0. Veja, se eu encontrar um valor de c de tal maneira que essa função aqui, calculada em c, vale a 0, é porque a raiz cúbica de c é igual a 1 menos c. É exatamente o que a gente quer demonstrar. Pois bem, temos uma função. Para aplicar o teorema do valor intermediário, precisamos demonstrar que essa função é contínua em 0, 1. Mas essa função, na verdade, é contínua em todos os reais. E vamos ver por quê. Então, vou reescrever o f de x da seguinte maneira. F de x é igual a um g de x somado com a h de x.
Essa função realmente é contínua em R, pois a função g de x, que no nosso caso é a raiz cúbica de x, trata-se, portanto, de uma função raiz, e a função h de x, para nós, menos 1 mais x, uma função polinomial. Ambas funções, né, a função raiz e a função polinomial, são contínuas em todo o seu domínio. Uma vez que o domínio da função g de x e da função h são os reais, todos os números reais também tornam a função f de x contínua. Então, essa função f é contínua em R, pois g e h são ambas contínuas em R. E vamos de novo lembrar do teorema, que nos mostra que se eu tenho duas funções contínuas e faço a soma para gerar uma terceira, essa terceira função também é contínua. Temos uma função, demonstramos que ela é contínua em todos os reais, em particular será contínua também no intervalo 0, 1. Precisamos então escolher um valor n adequado. Quem é o n para nós que resolve o problema? É esse daqui, ó. Nós precisamos encontrar n igual a 0. A jogada é exatamente essa. Escolhendo n igual a 0, precisamos então ter o cuidado de verificar que ocorre pelo menos uma troca de sinal da função f no intervalo 0, 1. É fácil verificar. Eu vou calcular a função f nos intervalos, fazer um desenho simples e a gente vai entender o porquê que o n igual a 0 resolve o problema. Veja, se f de 0 vai ser quanto? Raiz cúbica de 0 menos 1 mais 0, isso é menos 1, e menos 1 é um número negativo. Vamos calcular o f no 1, o outro extremo do intervalo. Raiz cúbica de 1 menos 1 mais 1, isso resulta em 1, que é um valor positivo. Então note, a função é contínua. No início do intervalo ela assume valores negativos. No outro extremo do intervalo, valores positivos. Uma vez que ela é contínua, o TVI garante que em algum momento ela deve cruzar o eixo das abscissas e nessa hora assumir o valor 0. É exatamente isso que a gente tem que fazer. Então, temos aqui o f de 0 e o f de 1 calculados, basta agora escolher o n adequado, vamos fazer aqui ao lado. Então, seja o n igual a 0, está aqui, o f de 0 é menor ou igual ao n, menor ou igual ao f de 1. Nós estamos vendo alguma coisa assim. Eu não sei direitinho como é o gráfico, mas a gente pode ter uma ideia. Veja só. No 0 e no 1 são os pontos de interesse. Aqui a função sai de menos 1. Aqui a função atinge 1. Em algum momento o gráfico tem que cruzar aqui. Se é dessa forma, se é dessa forma, se é de uma outra forma, ainda não sabemos. Precisamos estudar um pouco mais de derivada para chegar nisso. Mas o teorema do valor intermediário nos garante que se a função é contínua, em algum momento tem que ocorrer esse cruzamento. E é exatamente nessa hora que a gente vai calcular a raiz. Não é? Veja que a gente não está calculando a raiz, né? Até mencionei errado. A gente está mostrando que ela existe. Quanto vale? Ainda não precisamos saber esse valor. Existem métodos numéricos para calcular. Então vamos voltar ali. Se n é 0, de tal maneira que essa hipótese está garantida, então o TVI afirma aqui. E por que eu já posso utilizar o TVI? Todas as suas hipóteses foram garantidas. A função é contínua no intervalo escolhido. Escolhemos um valor n entre os extremos os valores extremos da f no intervalo. Então o TVI afirma que tudo isso ocorrendo, existe um valor de c pertencente a 0, 1, tal que f de c vale a 0. Vale ao n, que é 0. O que isso quer dizer para nós? Quem é o f de c? O nosso f de c, a nossa função é a raiz cúbica de c
menos 1 mais c, e a gente quer que isso valha 0. Ou seja, a raiz cúbica de c igual a 1 menos c para algum valor c presente no intervalo 0, 1, ou seja, c é uma raiz para essa equação. Não é? C é raiz da equação. Então é importante relembrar, nós mostramos que a raiz existe, mas não a calculamos. Existem métodos numéricos para isso, você vai ver isso na segunda série do seu curso. Por hora, lembre-se do TVI, das suas hipóteses e principalmente da conclusão. É isso, até o próximo vídeo, muito obrigado.